Oi pessoal, tudo bem? Vamos pegar a apostila, lição de número 3, página de número 23. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre Deus, sobre quem Deus é. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o texto da apostila e vou falando sobre ele e a gente vai conversando sobre ele, tá bem? Existem pessoas que não acreditam em Deus, ou mais que isso, dizem que Deus não existe. E a gente chama essas pessoas de ateístas, são os ateus, tá? A Bíblia fala de pessoas que não acreditam em Deus e fala que elas são bobas, que elas são tolas, que elas são sem inteligência. Está lá no Salmo de número 14, tá? Durante a existência do nosso planeta, as várias culturas, as várias civilizações que existiram no mundo sempre creram, sempre acreditaram em um ser superior, em um tipo de Deus. Tá? Às vezes as pessoas desenhavam, faziam estátuas, levantavam pedras, faziam um monte de representações para falar desse ser superior, desse Deus. Tá bem? Algumas religiões no mundo, os hindus, por exemplo, têm uma infinidade de deuses, tem mais de 1000 deuses, tá? Os romanos, os gregos também têm uma infinidade de deuses, deusa da caça, deusa do amor, deusa da colheita, deus do plantio, deus do vento, deus mensageiro, um monte de deus, sobre um monte de coisas. Se vocês pesquisarem aí deuses gregos e romanos, vocês vão ver que tem um monte. Outro detalhe, se vocês pesquisarem deuses gregos e romanos, vocês vão ver que dois deuses, o deus grego e o romano, têm a mesma função, com nomes diferentes. Tipo, deusa da caça, Afrodite e Diana, duas. Ou deus do amor. Tem dois que significam a mesma coisa, tá? Então as pessoas colocavam, porque elas imaginavam assim, é impossível um deus ser tudo isso, então nós temos que dividir ele num monte de pedaços. Thor é um deus, um semideus na verdade, né? Zeus, que é o grande deus lá. Então eles inventaram uma pancada de deuses para tentar explicar o que é Deus de verdade. Não conseguiram, fizeram bobagem. Muita gente passou a vida inteira amando, adorando, venerando deuses falsos, sem conhecer o Deus verdadeiro. A Bíblia fala de alguns povos que viviam lá na época do povo de Israel, que adoravam deuses falsos. Tá? Vocês vão ter um exercício aí na página 23 sobre esses deuses, para procurar em que lugar da Bíblia, que versículo está falando sobre cada um deles. Está a deusa Diana, o deus Dagon, o deus Baal. Mas tem outros deuses escritos na Bíblia, tá? Astarote é um deles, Aserá é outro, todos deuses falsos, tá? No Egito Antigo, na época do povo de Israel, quando o povo era escravo, o faraó, o rei do Egito, era considerado Deus em forma humana. Tá? Então até isso lá na época de José, quando José está no Egito, quando tem 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, depois as 10 pragas lá no Egito, o povo sai pelo Mar Vermelho, naquela época o faraó era considerado Deus. Tá? Os egípcios adoravam o faraó como Deus, além de adorar outros tantos lá, Ísis, Osíris, tem um monte de nomes de deuses lá que são todos falsos na verdade. Tá? Alguns povos, algumas civilizações construíram altares para seus deuses, das mais diferentes formas. Na Índia tem Deus que é um elefante, tá? Tem um outro Deus que é azul, tem o rosto de uma mulher, tem o corpo de uma mulher e tem 8 braços. Tá? Então, tem de tudo que é tipo. Os nossos índios aqui no Brasil adoravam também a lua, o sol, as estrelas, o trovão, a onça, a cobra. Eles inventavam deuses porque não conheciam quem é Deus de verdade. Ali na página 23 tem um exercício para vocês procurarem no livro de Atos 17, 22 e 23, um altar que tinha na cidade de Atenas. Atenas é na Grécia, tá? E como eu falei, deuses gregos tinham um monte de deuses. E Atenas era uma cidade muito grande, muito importante, tipo São Paulo, tá? Tipo Nova York.
Muita gente de todo lugar do mundo passa por essas cidades. Né? Se a gente vai para São Paulo, a gente vai encontrar pessoas do mundo inteiro que vão para lá, para trabalhar, para passear, porque tem negócios, enfim, passa o mundo inteiro. Nova York é a mesma coisa, passa pessoas do mundo inteiro por aquela cidade. Em Atenas era assim, passavam pessoas do mundo inteiro. E o pessoal de Atenas tinha medo de que uma pessoa viesse de algum lugar e não tivesse um lugar para ela ir adorar o seu Deus. Porque como existia um monte de deuses, eles acreditavam que tinha um monte de deuses, vai que alguém chega lá e não tem esse Deus. E aí lá em Atos 22, 23, diz que tinha um altar lá na cidade de Atenas que estava escrito uma coisa diferente. Altar para Parará. E esse Parará é que vocês vão descobrir lá no livro de Atos. E é para vocês colocarem ali naquele desenho para qual Deus era esse, pintar esse quadro ali, esse desenho, para ficar legalzinho, tá? O que as pessoas pensam sobre Deus ou sobre deuses? Vocês vão notar aí também que na apostila vai estar escrito deuses com letra minúscula, porque são falsos, tá? Quando a gente fala de Deus, do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, a gente usa a letra D com letra maiúscula, para mostrar que é Deus mesmo, tá? Quando a gente fala de deuses falsos, a gente usa letra minúscula. Por exemplo, se eu escrevesse, se a gente estivesse lá na nossa sala de instrução e fosse escrever lá, deusa Aserá, eu ia escrever deusa com letra minúscula. E se eu fosse colocar Deus, nosso Deus, seria com letra maiúscula, tá bem? Então as pessoas têm várias formas de tentar representar Deus. Por falar nisso, olhem que coisa louca. Vocês sabem que na Igreja Católica, já foram na Igreja Católica, acho, né? Quando a gente vai numa igreja católica, a gente entra e tem imagens de um monte de santos. São José, São Lucas, São Mateus, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, deixa eu fazer agora uma explicação para vocês. Nossa Senhora é a Maria, mãe de Jesus, tá? E daí Nossa Senhora Aparecida é a mãe de Jesus que apareceu na cidade de Aparecida do Norte, aqui em São Paulo. Nossa Senhora Aparecida, não, Senhora Aparecida de Lourdes, é a Nossa Senhora que apareceu em Lourdes. Nossa Senhora de ingleses, é porque apareceu nos ingleses. Então, sempre que tem Nossa Senhora alguma coisa, é o lugar que ela apareceu, mas é a mesma mulher, tá? É a mesma Maria, a imagem da mesma Maria. Lá no interior do Paraná, isso é tão maluco, lá no interior do Paraná tem um lugar que um português veio para o Brasil e morava lá, e ele construiu capelas, mini igreja, era uma casinha, e dentro de cada casinha tinha um santo. Ele era católico, então ele fez com um santo. O lugar chama Vieiras, é bem no interior. A gente ia com a juventude fazer passeios lá. E uma dessas casinhas, é isso que eu queria contar para vocês, uma dessas casinhas tem Nossa Senhora das Cabeças. Vocês acreditam nisso? Tem lá a imagem da santa e um monte de cabeça de boneca em volta. Nossa Senhora das Cabeças. Tem Nossa Senhora do Bom Parto nos hospitais, nas maternidades, para que a mulher que vai lá tenha o parto, tenha o seu filho de uma forma mais tranquila. Então eles inventam um monte de coisa. Mas vejam lá, na Igreja Católica, quando a gente vai, tem lá imagens de um monte de santos. E tem imagem de Jesus também. Vocês já viram imagem de Deus? Não, né? Não tem imagem de Deus em lugar nenhum. As pessoas de outras ideias, não dá nem para chamar de religião, mas com outras ideias, tentam fazer uma caracterização de Deus, fazer com que Deus seja uma coisa que dê para ver, que dê para pegar. E aí a apostila conta que um missionário uma vez foi para a África e que muitos africanos, o que eles pensavam dos seus deuses? Eles achavam que um dos deuses lá morava numa árvore muito grande e que pela árvore ser grande, lá estava Deus. E como eles não queriam que Deus ficasse brabo com eles, eles traziam e colocavam perto da árvore animais, comida, outras ofertas, tá? Outros
africanos sabem certinho que Deus ama eles sempre que nasce uma criança. Nasceu uma criança é prova de que Deus nos ama. O nascimento de um menino é sinal de que Deus ama mais do que o nascimento de uma menina. Quando nasce uma menina, Deus estaria zangado com eles. Quando nascem com gêmeos, os pais ficam com tanto medo que chegam a abandonar um dos filhos, ou os dois filhos, as duas criancinhas se deixam fora, né? É muito triste isso, né? Das pessoas quererem inventar um Deus e querer criar regras para esse Deus e dizer quando que Deus está abençoando, quando que Deus está castigando. Isso está errado, tá? E existem várias formas das pessoas inventarem deuses, tá? De inventarem, Deus é um leão, então vamos adorar o leão, tá? Deus... Os gregos têm até um deus do vinho, vocês sabiam? Deus do vinho, para ficar bêbado, chama Baco. É umas coisas que a gente pensa assim, como é que tem ideia assim? E os caras têm, tá? Por isso a gente precisa conhecer Deus, precisa saber quem Ele é. Todas as pessoas têm algo dentro de si que diz para elas que existe um Deus, que existe um ser superior, alguém que criou tudo que existe, alguém que mantém, inclusive, tudo que existe. A consciência da gente nos diz que existe um Deus. A gente para e pensa assim, não, é impossível as coisas terem acontecido do nada. É impossível ter aparecido nesse mundo por acidente. É impossível que tudo o que acontece aconteça por acaso. Então a consciência da gente faz com que a gente diga, existe algo, existe alguém. Alguns, como nós cristãos, cremos em Deus, existe Deus. Outras tantas religiões, como a gente já viu, que tem vários deuses, acreditam na existência de Deus ou de deuses. Outras pessoas dizem que são extraterrestres, que são qualquer outra coisa, mas a consciência diz, existe algo superior, existe um Deus, e isso é para todo mundo. Todo mundo pensa, existe algo superior. Essa é a primeira evidência de que existe um Deus, é a primeira prova de que existe um Deus. A segunda evidência é a natureza. Quando a gente olha a natureza, a gente chega à conclusão de, puxa vida, existe um Deus. Sabem aquela ideia de que tudo surgiu de uma única célula, que foi se transformando e chegou no ser humano? Quando as pessoas tentam explicar isso, eles dizem, tá, tinha um macaco, o macaco foi evoluindo e chegou no ser humano. Sabe qual é o problema disso? É que se todos os seres vivos vêm da mesma célula, isso quer dizer que uma planta, a grama, veio do mesmo lugar que o ser humano. E não tem nada a ver uma árvore com um ser humano. Se a gente pensar em alguns animais, até funciona essa ideia. Vamos lá, um passarinho. Passarinho come e bebe, a gente come e bebe. O passarinho tem 2 olhos, a gente tem 2 olhos. Ele respira, a gente respira. Tem 2 membros superiores, nós temos os braços e tem as asas. 2 membros inferiores, nós temos as pernas e pés, eles têm pernas também. Tá, até rola. Um cachorro, um gato, tem 4 membros, assim como a gente. 2 pernas, 2 braços. Também tem orelha, tem olhos, tem boca, ok. Um peixe, já começa a complicar, né? Mas vamos lá. Tem nadadeiras do lado, seriam os braços. Tem a nadadeira caudal, a cauda. Tá, seriam as pernas juntas. Também come, respira diferente, mas respira. Joia. A minhoca, aí começou a complicar, né? A cobra, começou a complicar. E a gente vai indo, tá? Uma árvore, uma planta, se tudo veio da mesma célula, tinha que ser tudo do mesmo lugar. E a gente vê que isso não funciona, que não tem como dar certo isso aí. Tá? Então a natureza, com toda a sua variedade, vamos pegar cachorro, por exemplo. Quantas raças de cachorro existem?
A gente sabe que algumas raças foram feitas em laboratório, né? Foram criados cachorros em laboratório para experiências, tá? O Beagle, eu acho que foi criado em laboratório, tá? Tem um cachorro que foi criado para experiências, mas a quantidade de animais selvagens que existe, a quantidade de passarinhos de tamanhos diferentes, com cantos diferentes, com cor de penas diferentes, que voam diferentes, que fazem ninhos diferentes, toda essa variedade mostra, puxa vida, alguém teve que criar tudo isso. Então a natureza nos mostra que teve alguém que criou, alguém que fez tudo isso. Basta a gente olhar para a natureza, ver todas as raças que existem, árvores, veja a quantidade de árvores, de flores, de frutos, mostra que alguém fez tudo isso, mas ainda não diz quem fez. Nem a consciência da gente diz quem é Deus, e nem a natureza diz quem fez tudo isso. Então nem a consciência, nem a natureza nos dizem quem é Deus. Como é que a gente vai descobrir quem é Deus? A gente só vai saber quem é Deus se Ele se apresentar, senão a gente não sabe. Imagine, vocês vão na igreja, num culto, e eu estou de férias, tá? Aí chega uma pessoa lá, sem colocar o talar, de camisa, calça, vai lá na frente e começa a fazer o culto. E vocês nunca viram essa pessoa na vida. E começa a fazer o culto. Vocês não vão achar estranho? Se essa pessoa no começo do culto disser, eu sou o pastor Rubem, e hoje eu vim fazer o culto aqui. Vocês vão, ah tá, beleza, esse é o pastor, ele falou que é o pastor. Agora vocês não sabem quem é a pessoa. E na hora do culto ele vai lá na frente e começa a falar. A gente fica no mínimo desconfiado, né? Então Deus se apresenta, Ele diz, eu sou Deus, e eu sou dessa forma. E como é que Ele faz isso? Deus se apresenta na Bíblia. Então, se a gente quer conhecer quem é Deus, que a consciência nos diz que tem alguém que é superior, se a natureza nos mostra que alguém criou tudo isso que existe, quem é esse Deus? Pois é a Bíblia que vai nos contar. Porque a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Foi Deus que fez com que eles escrevessem a Bíblia. E na Bíblia Deus se apresenta. Deus diz quem Ele é. Tá bem? Além de ele dizer que Ele criou todo o universo, está lá no Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, Deus criando todo o universo. O capítulo 1 tem um resumo lá, o que Deus criou em cada dia. De falar que ia mandar o seu Filho Jesus Cristo, de falar que tem o Espírito Santo, de dizer como a gente deve proceder, os mandamentos. Tá? Além de tudo isso, dentro da Bíblia, Deus mostra as suas características. Por exemplo, eu tenho olho azul, isso é uma característica. Tá? Eu sou destro, escrevo com a mão direita, isso é uma característica. Tá? Então Deus vai mostrar as suas características para nós. E aí vocês têm uma lista de características, tem bastante ali, e a Bíblia vai falar dessas características, ou ali na apostila fala qualidades de Deus. Tá? Então vejam lá, primeiro, vai dizer que Deus é Espírito. Tá? E eu vou pedir que vocês façam o seguinte, vocês vão ver que em cada característica, cada qualidade de Deus tem pelo menos um texto bíblico, tem um texto bíblico para cada uma. Eu vou pedir que vocês peguem a Bíblia de vocês e vocês procurem esse texto bíblico, leiam, para daí ver a característica de Deus, tá? A qualidade de Deus. Então a primeira é que Deus é Espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não tem corpo, Deus não é físico, não dá para pegar em Deus. Isso quer dizer outra coisa, Deus não está limitado a um espaço. Se eu tentar atravessar essa parede de pedra aqui atrás, eu não passo por ela. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Segundo a lei de Newton, vocês vão estudar na escola ainda. Eu não consigo passar pela pedra, porque eu tenho corpo. Deus não tem corpo. Nenhuma parede segura Deus, nada segura Deus. Tá? Deus é Espírito. Tá? A Bíblia vai dizer lá, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá? Por isso a gente não precisa fazer estátua de Deus. A gente adora Deus em espírito. Tá? A segunda coisa é que Deus é eterno. Tá? O que é eterno? Eterno é uma coisa que não tem fim, mas que não tem começo. E isso é uma coisa muito louca. Porque a gente teve um começo. Cada um de vocês teve um começo.
Vocês começaram a viver em tal dia, no dia do nascimento de vocês. Ou, se quiserem ser mais preciosistas, vocês começaram a viver lá na concepção, quando as células começaram a se multiplicar e vocês eram um feto. Lá vocês começaram a viver. Lá começou. Nunca mais vai terminar, tá? Porque a gente tem vida eterna. A gente vai ter, a vida terrena vai terminar um dia. Espero que demore bastante tempo. E depois a gente vai para o céu. Crendo em Jesus Cristo. A gente vai para o céu. E aí vai ser para nunca mais terminar. Vai ser para sempre. Só que Deus não tem um começo. E isso não cabe na cabeça da gente. Porque tudo que a gente conhece tem um começo. Tá? O mundo tem um começo. Deus criou o mundo. Deus não tem começo. Por isso, um dos símbolos de representar Deus é um círculo. Tá? Porque um círculo, quando ele é desenhado de forma perfeita, a gente não consegue achar nem o começo nem o fim. Por isso, o círculo é um dos desenhos que representam a Deus. Porque Deus é eterno. Não teve começo e nunca vai ter fim. A terceira característica, a terceira qualidade de Deus que aparece ali é que Deus é onipotente. O comecinho da palavra oni, vai ter onipotente, onisciente, onipresente. Oni quer dizer tudo, todo. Oni, tudo, potente, que pode. Deus pode tudo. Isso quer dizer que Deus pode fazer qualquer coisa. Se Deus quiser, Ele manda o planeta parar. Na verdade, Deus fez isso uma vez, tá? Está lá no livro de Josué. O povo de Deus estava em guerra e estava ganhando a guerra. Só que a guerra acontecia desde o nascer do sol até o pôr do sol. De noite não se enxergava nada, então parava a guerra. E se parasse a guerra, o exército inimigo ia chamar reforços. E daí o povo de Deus ia perder a guerra. E aí Josué faz uma oração para Deus, pedindo que Deus segure o sol e a lua, que pare o planeta, para que eles pudessem ter vitória. E diz lá a Bíblia que Deus parou por 12 horas o sol, ou seja, o dia teve 36 horas, não 24. Tá? Deus pode fazer isso. Deus poderia, se Ele quisesse, acabar com o coronavírus. Ele pode fazer isso. Tá? Então Deus pode tudo. O mais interessante de saber disso, de que Deus pode tudo, é que Deus pode cuidar da gente o tempo inteiro. Deus pode nos proteger o tempo inteiro e faz isso. Tá? A outra característica é que Deus é onisciente. Onisciente. Sabe tudo. Oni, tudo. Ciente, que sabe. Deus sabe tudo. Inclusive o que vocês estão pensando agora. Deus sabe. Só que, entendam, as pessoas às vezes entendem errado isso. Eu quero que vocês entendam certinho. Deus sabe tudo. Isso quer dizer que Deus está me vigiando? Não. Isso quer dizer que Deus está me protegendo. Tá? Então Deus não está assim, tu está pensando tal coisa, pois eu vou te dar um castigo. Não, não é isso. Deus sabe tudo e está nos protegendo. Deus sabe que eu quero fazer um negócio e Deus vai me ajudar a evitar de fazer uma coisa que seja ruim para mim. Deus sabe o que vai acontecer no futuro e Deus quer o meu bem sempre. Então Ele vai fazer isso. Por que eu digo que Deus quer sempre o meu bem? Porque Deus é o nosso Pai. E o Pai amoroso, o Pai que cuida, o Pai que se preocupa, quer sempre o bem para o seu filho. E Deus é o melhor Pai que existe. E Ele quer sempre o nosso bem. Ele quer sempre o de melhor para a gente. E vai fazer de tudo para a gente ter o melhor. A outra característica que mostra que Deus é santo. Santo quer dizer que não tem pecado. Nunca teve. Nunca vai ter. Deus não peca. Tá? É outra coisa que é impossível da gente entender, porque a gente peca, a gente comete pecado. Deus nunca peca. Tá? A outra é onipresente. Deus está em todos os lugares. Então não é uma parede, não é essa parede de pedra aqui que vai segurar Deus. Não é a distância que vai segurar Deus. Deus está em todo lugar. E o mais louco é assim, a gente tem culto, tá? E a gente invoca a presença de Deus, não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está lá com a gente. Mas imagine que no mesmo horário tem culto lá em Manaus, lá no Amazonas, ou tem culto lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
E os três pastores ao mesmo tempo dizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde é que está Deus? Ele está em todo lugar. Tá? E o mais louco, não é um pedaço de Deus que está ali, é Deus 100%. Assim como é Deus 100% em Manaus, 100% em Porto Alegre, 100% em todo lugar. Como é que isso funciona? Não sei. Tá? Essa é uma das coisas lindas de Deus. Tem coisas que a gente sabe, mas não consegue entender, porque a cabeça da gente, o conhecimento da gente é pequeno demais para entender Deus. Mas Deus está o tempo inteiro com a gente. Tá? Deus é fiel. Ele cumpre tudo o que Ele promete. Se a gente pegar o Antigo Testamento e for lendo, vai ver sobre as promessas que Deus fez e vai ver que elas vão acontecendo no Novo Testamento. Por exemplo, pegar as que a gente lembra de cabeça. Lá no livro do profeta Isaías, o profeta Isaías diz assim: "E tu, Belém Efrata, menor das cidades, de ti sairá o guia que apacentará o meu povo." Opa, é Jesus. Ele nasceu aonde? Em Belém. Isaías escreveu 700, 800 anos antes de Jesus nascer. É em Belém. Tu apacentará. Apacentar, quem apacenta? É um pastor de ovelhas. Jesus diz que Ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como é que Jesus sabia disso? Porque Ele é fiel. Deus é fiel. Tudo que Deus diz que vai acontecer, acontece. Deus fez muitas promessas. Entre elas, Ele fez a promessa de nos salvar por meio da fé em Cristo. Ele disse que vai nos levar para o céu. E como Deus cumpriu todas as promessas, essa também Ele vai cumprir. Então, aqueles que continuarem firmes na fé em Jesus vão ganhar de presente o céu, a vida eterna. Deus é misericordioso, tem misericórdia. Misericórdia são duas palavras que estão emendadas aí, tá? Misericórdia, miséria, e cordes quer dizer coração. Miséria do coração. Aquele que sente o que está passando no coração do outro, que sente a miséria, a tristeza, a dor do coração do outro. Então, Deus tem amor pela gente. Ali, na apostila vai dizer que Deus tem pena ou compaixão. É muito mais que isso, é amor, sabe? Deus sabe o que a gente sofre, Deus sabe o que deixa a gente triste, e Deus fica triste com a gente. Ele sente o que a gente sente. Tá? Então, por isso que Deus nos entende. Quando a gente está chateado com alguma coisa, a gente pode orar para Deus sem medo, porque Deus entende a gente, porque Ele sabe o que a gente está passando. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo se conhece. Tá bem? A última ali fala que Deus é amor. Esse é o resumo do que é Deus. Se a gente tiver que dizer assim, o que é Deus? Deus é amor. Tá? Deus nos ama profundamente. A gente desrespeita a Deus, ofende a Deus com os pecados, mas Deus sempre nos ama. Deus sempre quer a gente de volta. Tá? Deus faz tudo para ter a gente pertinho dele. Tá? Deus é amor. E ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Quem viu foi Adão e Eva. Se vocês começarem a ler o livro de Gênesis, vão ver lá que diz lá na Bíblia que na viração do dia, ou no entardecer, Deus ia até o jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. E depois ninguém mais viu a Deus, só Jesus. Tá? Por quê? Porque por termos pecado e por Deus ser santo, a gente não pode ver a Deus. Porque o pecado morre diante de Deus. Então, se eu sou pecador e fosse enxergar Deus, eu morreria por causa do meu pecado. Em alguns lugares da Bíblia mostra algumas pessoas que puderam ver Deus rapidinho. E que ficaram, como é que eu não morri? Como é que isso aconteceu? Porque Deus permitiu. Tá? E como Deus é todo poderoso, é onipotente, Ele pode tudo, Ele permitiu que isso acontecesse. Tá? Muito bem. A Bíblia nos diz também que Deus se apresenta de três formas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Se a gente pegar Mateus 28, o finalzinho do Evangelho de Mateus, vai lá, Jesus está dizendo assim: vão a todos os povos do mundo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi como vocês foram batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é como a gente começa o culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse Deus, o Deus triuno, tá? São três pessoas da mesma divindade. É só um Deus.
e que se apresenta de 3 formas diferentes, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E cada um tem uma função. Tá? A gente vai estudar isso lá no Credo Apostólico. Vou dar só uma palhinha para vocês, só para vocês entenderem. Deus Pai, que criou o mundo e mantém o mundo funcionando. Deus Filho, Jesus Cristo, que salvou o mundo através da sua morte e ressurreição. E Deus Espírito Santo, que nos dá a fé e nos mantém na fé que leva para o céu. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que funciona isso? De ser Deus triuno, sendo que é um Deus só? Eu só sei explicar de um jeito. Tá? Vocês sabem qual é a fórmula química da água? Sabem? H2O, certo? 2 partículas de hidrogênio, uma de oxigênio, formam uma molécula de água. Acho que é isso. Tá? H2O. Então vamos lá. Quando a gente abre a torneira, a gente tem água, certo? No estado líquido. Se a gente pega essa água, põe numa forminha e põe no freezer, no congelador, e deixa lá 12 horas, 24 horas, quando a gente tira de novo, a gente tem gelo, que é a água em forma sólida. Se a gente pega dessa água de torneira, põe na chaleira e deixa fervendo, ela começa a sair vapor d'água, que é a água em estado gasoso, certo? Eu acho que vocês viram isso na escola já. Então a minha pergunta é a seguinte: o gelo é H2O, certo? A água a gente já sabe que é H2O. O gelo é H2O, certo? O vapor da água lá da chaleira também é H2O, certo? Ou seja, água, gelo, vapor d'água é H2O, é a mesma substância, mas ela aparece de 3 formas diferentes. A água a gente usa para beber, para molhar as plantas. O gelo a gente usa para colocar na Coca-Cola, no refrigerante, no suco, para gelar. E a água fervendo, ou o vapor da água, indica que aquilo está quente. Ninguém vai pegar vapor da água e colocar num copo de refrigerante, num copo de suco. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai pegar gelo e colocar no chimarrão. Aí vai ser tererê, que é outra coisa. Mas ninguém vai colocar no chimarrão. Tá? Então, o gelo tem uma função, que é gelar. A água tem uma função, que é hidratar a gente. O vapor da água tem outra função, que a gente pode imaginar qualquer uma, mas que basicamente é temperatura alta. É a mesma coisa, é H2O, mas aparece de 3 formas diferentes e cada uma com uma função diferente. Deus é mais ou menos isso, tá? Deus é uma essência só, é Deus. Mas Ele é Pai, criou o mundo e mantém o mundo. Ele é Filho, veio a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo, morreu e ressuscitou para nos dar a salvação, e Ele é Espírito Santo, que nos dá a fé e nos mantém na fé salvadora que leva para o céu. Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma essência, não mudam, mas aparecem de formas diferentes e com funções diferentes, tá? Mas sem desespero, a gente vai estudar disso com mais calma quando chegar lá no Credo Apostólico, tá? Porque o Credo Apostólico se divide em 3 partes. O primeiro artigo, que é sobre Deus Pai, o segundo, que é sobre Deus Filho, Jesus Cristo, e o terceiro, que é sobre Deus Espírito Santo. Então, quando a gente chegar lá, a gente estuda com mais tranquilidade tudo isso, tá? Aí estão desenhados na página 25 aqui, algumas representações de Deus, tá? Então tem 3 círculos ali entrelaçados. Lembra que eu falei? Deus é eterno, não tem começo e fim. Então Pai, Filho e Espírito Santo, os 3. Um triângulo com os 3 lados iguais, tá? Então o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo não é menor que nenhum dos dois, tá? Porque é a mesma essência. E tem um desenho ali que é legal, que está lá, Pai, Filho e Espírito Santo. E no meio Deus. Então, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. São coisas diferentes. Tá? Pensem na água. É tudo H2O, mas gelo, água líquida e vapor d'água. São coisas diferentes, usadas para funções diferentes, mesmo tendo a mesma essência, mesmo sendo a mesma coisa, vamos dizer assim. Tá?
Deus Pai também a gente chama de Criador e Mantenedor, o que criou o universo e mantém o universo, tá? Deus Filho a gente chama de Salvador, chama de Redentor e é Jesus Cristo, tá? Morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus Espírito Santo a gente chama também de Santificador, aquele que nos santifica, que nos dá a fé e nos mantém na fé salvadora, tá? A gente não vai conseguir entender como é que isso funciona, tá? De Deus ser uma essência e aparecer em 3 formas diferentes, tá? A explicação da água é um jeito da gente tentar entender um pouquinho, mas é impossível da gente entender isso tudo, tá? Isso é uma coisa que a gente crê, que a gente confia, que a gente acredita, não tem explicação, tá? Vocês vão ver depois, a gente vai ver na Bíblia, a Bíblia diz assim: a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Eu creio, eu tenho fé nisso, não preciso que seja provado. Se alguém me provar, não preciso mais ter fé. Por exemplo, sobre fé, eu acredito, eu tenho fé que vocês vão olhar a aula, tá? Eu tenho fé que vocês vão fazer isso. Agora, se eu for na casa de vocês para olhar a aula junto, eu não preciso ter fé, porque eu estou vendo. Aí não é mais fé, eu vi. Então, fé é a certeza de coisa que eu não posso ver. Então, Deus é algo que a gente tem fé nele. E a gente não pode ver a Deus, mas a gente crê em Deus, a gente acredita em Deus, tem fé em Deus. É a certeza de algo que não se pode ver. Mas vejam, não é dúvida, é certeza. Eu tenho certeza que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? De tarefinha para vocês, tem a página 26 e 27. Tá? Tem os exercícios ali do 1 até o 5. Eu vou pedir que vocês façam isso e que vocês continuem estudando os livros da Bíblia. Então a gente vai estudar dessa vez 20 livros. O livro e a abreviatura, tá? 20 livros. Lembram que a abreviatura são 2 letras? A primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. Quando tem lá primeiro Crônicas, vai ter o número 1 também. Então vai ter números também. Primeiro Crônicas, 1, C maiúsculo, R minúsculo. Segundo Crônicas, 2, C maiúsculo, R minúsculo. Tá? Então, estudem isso também. É lógico, eu não vou perguntar para vocês, me diga a abreviatura de 1 Reis, você quer dizer 1RS. Não, isso a gente vai escrever, tá? Até para ficar mais fácil. A gente escreve, escrever Deuteronômio, coloca um D e um T, a gente já sabe que é Deuteronômio. Tá? Então estudem isso. Então são 20, vamos ver se eu lembro os 20. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos e Provérbios. Ok? Então a gente vai estudar até Provérbios. A gente já está com 20, são 66 no total, a gente já chegou no 1/3. Falta só 46 para a gente decorar. E a gente vai conseguir decorar os 66, vocês vão ver só. Então, como é que a gente faz para decorar? Nem todo mundo consegue memorizar. A gente não quer decorar, desculpem, a gente quer memorizar para que isso fique na cabeça da gente a vida inteira. Como é que a gente faz para memorizar? A gente repete, e repete, e repete, e repete, e repete, e repete de novo, até isso ficar na cabeça da gente, tá? A gente decora, a gente memoriza telefones. Não sei se vocês memorizam algum, mas a gente memoriza telefones. Quando vocês forem maiores, vocês vão começar a memorizar o número do CPF, o número da identidade. Isso a gente acaba sabendo de cor, para poder falar sem precisar pegar o documento toda vez. Os livros da Bíblia é a mesma coisa. Para eu achar mais rápido, para eu conhecer a Bíblia, eu vou saber os nomes e a ordem dos livros da Bíblia. Então, por isso que eu estou pedindo isso para vocês, tá? Então, a tarefa: 20 livros da Bíblia, com abreviatura, e o exercício da lição 26 e 27. Lembrem que lá na página 23 tem 2 liçõezinhas, 2 coisinhas fáceis. Uma delas é procurar os textos bíblicos e ligar o nome dos deuses falsos, Dagon, Diana e Baal. E no outro, é lá de Atos 17, é descobrir, tem um altar para um deus. Para que Deus é esse? Colocar o nome desse Deus ali e daí pintar essa figura geométrica que é para ser um altar. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
essa figura geométrica aqui, que é para ser um altar, não parece um altar, mas ok. Então aqui vocês colocam o nome desse Deus que vocês vão achar lá, e daí pintam isso aqui, tá? E aqui, para ligar, ó, tem os textos bíblicos e os deuses falsos. Então é para vocês ligarem aqui o texto com o Deus, ok? Espero que vocês tenham uma boa aula, que vocês consigam entender. Se vocês não conseguirem entender alguma coisa, vocês podem fazer pergunta pelo WhatsApp para mim, tá? Eu estou mandando para vocês a aula pelo WhatsApp. Puxa, eu não consigo entender tal coisa, pastor. Pergunta. Ou pastor, eu queria saber isso, isso e isso. Pergunta no WhatsApp, tá? Eu normalmente não respondo na hora, eu demoro para responder o WhatsApp, tá? Mas mandem a pergunta que eu vou responder. Vai demorar 1, 2, 3 dias, mas eu respondo, eu prometo que respondo, tá? Mas se tiverem dúvidas, mandem perguntas pelo WhatsApp que depois eu respondo para vocês, tá bem? Fiquem com Deus.